Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus servos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Feche seus olhos, comece a falar, a pedir para que o Espírito Santo venha trazer a revelação dessa palavra ao seu coração. Comece a pedir: Espírito Santo, com a minha própria inteligência eu não vou entender, com a minha própria sabedoria eu não vou entender a tua mensagem. Então traz a revelação ao meu coração, ao meu espírito, aquilo que o Senhor quer ministrar. Fala, Senhor. Começa a pedir a Ele. Pai, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é soberana, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é o bálsamo, a tua palavra é a luz, a tua palavra é quem transforma, é quem restaura, a tua palavra faz tudo aquilo que lhe apraz. E que o Senhor venha, Senhor, operar mais uma vez sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha falar poderosamente, como o Senhor tem falado. Continua, Senhor, ministrando. Pai, em nome de Jesus, toma a direção, Senhor, desse momento da tua palavra. Que os nossos ouvidos venham estar atentos a ouvir a tua mensagem. Que o nosso coração venha estar receptível. Que o nosso coração venha estar aberto para receber da tua doce e poderosa palavra. E que venhamos, Senhor, colocar em prática verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem esse versículo traz. Aqui relata um pouco a história e a vida de José. E é um dos personagens da Bíblia que mais me chama a atenção. Aliás, se você for ler e mergulhar mesmo na história de José, você se emociona. Você se emociona, sabe, com a forma que ele manifestou a glória de Deus naquele lugar, aonde ele foi levado, de onde ele foi tirado,
até o lugar onde Deus o levou, a um lugar de honra, sabe? E as pessoas ali, todos contemplaram a glória de Deus na vida de José, sabe? José, na realidade, a Bíblia começa a falar da história dele, ele já com aproximadamente 17 anos de idade, em que Jacó amava ele muito, era o filho mais novo, o caçula, e isso despertou na vida dos seus irmãos um certo ciúme, porque eles percebiam que Jacó amava mais o seu irmão José. Jacó tinha aquele cuidado. Por quê? Porque José era o filho da mulher que Jacó amava. E eu acho que fosse uma das coisas. E aqueles irmãos, eles começaram a odiar José por causa desse cuidado que Jacó tinha. Até que um dia José sonhou e ele resolveu contar os sonhos para os seus irmãos. José era inocente, José amava os irmãos. E aí ele contou que um dia eles estavam enrolando os feixes de trigo e de repente o feixe de trigo de José se colocou de pé e o feixe de trigo dos irmãos se prostraram diante do feixe de trigo dele. E os irmãos ficaram com mais, já aquele ciúme, ficaram com mais ódio ainda de José, porque eles começaram a pensar: quer dizer que a gente vai se prostrar diante de você? Você vai ter autoridade sobre nós? E eles despertaram aquele rancor. E José na inocência. Aí José teve mais outro sonho e contou que um dia o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se prostraram diante dele. E contou para os irmãos e o seu pai. E aí até Jacó falou: quer dizer que eu e sua mãe vai se prostrar diante de você? Aí os irmãos mais irados ficaram. E a Bíblia fala que Jacó, ele começou a pensar sobre o assunto, sobre o sonho de José. E o tempo foi passando. José sempre cuidando das ovelhas, das ovelhas do seu pai. E certo dia seus irmãos foram pastorear em outro lugar, bem distante. José ficou. E seu pai mandou José ir lá ver eles, para ver o que é que eles tinham, o que é que eles estavam fazendo. E aí até que José encontrou eles. Mas só que antes de José chegar até os seus irmãos já começaram a organizar o que é que eles iam fazer com José, a conversar entre si. Vamos matá-lo, vamos pegar ele e matá-lo, dizer que foi uma fera que pegou, falar para o nosso pai que foi uma fera que veio e matou. E Rubens, um dos irmãos de José, falou: não, para livrar José, não faça isso. Aí eles concordaram em pegar José e jogar em um poço. Pegaram, e aí ficaram vendo o que é que iria fazer, o que é que eles iam dizer para o seu pai, porque ele não tinha mais em mente levar José de volta. Até que eles viram uma caravana de ismaelitas que ia passar naquele lugar, e eles resolveram pegar José e vender como escravo para esses homens.
José foi vendido, pegaram a sua túnica, molharam, mataram um carneiro, um bode, e melaram de sangue e levaram para o seu pai, dizendo que uma fera, algum animal feroz, matou José. E ali, se a gente fosse imaginar, foi o fim de José ali. Acabou. Foi tirado do meio da sua família, do meio da sua parentela, sabe, do aconchego do seu pai, do carinho. E agora José, de filho, passou a ser escravo. E aí, nesse meio tempo, José foi vendido a Potifar, que era um dos capitães lá do Egito. E a Bíblia fala que José, onde ele colocava a mão, era abençoado, era prosperado, prosperava em tudo, em tudo. Agora por quê? A Bíblia fala que Deus estava com José lá no Egito. E aí, uma das coisas que me chama a atenção na vida de José era que, mesmo longe de toda a sua parentela, das pessoas que conhecia ele tomou a decisão de permanecer fiel a Deus, permanecer fiel à palavra dele. Se você for olhar a história de José, José poderia feito tantas coisas erradas, porque não tinha ninguém que conhecia ele para apontar o seu erro. Ele estava só. Ele poderia falar: agora estou sozinho aqui, vou fazer o que quiser. Não, a Bíblia fala que ele permaneceu fiel. A Bíblia fala que Deus estava com ele, e que tudo que José fazia prosperava. E aí Potifar começou a ver, e aí colocou: olhe, já que está dando tudo certo, tudo que você faz dá certo, você agora vai tomar conta da minha casa, vai ser o administrador de tudo, tudo vai passar pelas suas mãos. E aí Potifar começou a prosperar. A Bíblia fala que Potifar prosperou por causa de José. Deus abençoou Potifar por causa de José. O que me chama a atenção é que não importa o lugar, você pode estar onde for, se permanecer fiel, Deus abençoa. Não importa o lugar, não importa a cidade, não importa nada disso. Se você permanecer fiel, Deus, Ele abençoa. Ele abençoa. E Deus, no seu tempo certo, vai honrar. E foi como foi na vida de José. Está lá José prosperando, escravo, mas prosperando, escravo, mas sendo abençoado. E nisso seu pai está longe, pensando que José estava morto, triste e acabado. E o tempo foi passando, até que a mulher de Potifar começou a se interessar por José. E não foi 1, nem 2, nem 3 dias, vários dias. Essa mulher chegava para José e começava a cantar ele, para que se deitasse com ele. E ele todo o tempo falava: não posso. Potifar me deu ordem para cuidar da casa, tudo passa pelas minhas mãos, mas ele não me deu ordem de deitar com você. E ele sempre se saía, porque ele tinha um temor. Estava só, não tinha ninguém que conhecia ele. Ele poderia, mas sabe o que é que José fala? Poderia eu pecar contra Deus? José, ele tinha consciência que mesmo ele longe da sua terra, ele tinha consciência que lá na terra do Egito, um lugar de idolatria, um lugar, sabe,
ele tinha consciência que Deus estava presente ali e que ele estava sendo abençoado porque ele estava permanecendo fiel. E aí ele fala: poderia eu pecar contra Deus? Jamais. E aí ele sempre dava um jeito e escapava. Até que um dia ele foi fazer seus afazeres na casa e não tinha nenhum empregado nesse dia. Os outros empregados não estavam lá. E essa mulher se aproveitou para assediar José. E a Bíblia fala que José, quando ela agarrou pela roupa dele, a Bíblia fala que ele largou o manto e correu. Foi embora. Não ficou. Tem certas coisas que a gente não pode enfrentar. Tem certos tipos de tentação que você não pode ficar e enfrentar. É perna para quem tem. Tem certas coisas que você tem que correr. E não é covardia, é sabedoria. Não é covardia, é você ter sabedoria. O próprio Jesus falou: olha, o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Tem certas coisas que você tem que correr. Não fique, porque senão a queda é certa. Olha o que José fez. José não ficou. José saiu tão desesperado que largou até a roupa. Largou a roupa e foi embora. E aí aquela mulher inventou toda a história dizendo que ele tentou abusar dela. E aí foi aquela confusão toda. E Potifar acreditou nela, né? Era o esposo. Acreditou e mandou chamar José e mandou lançar na prisão. Lançou na prisão. E aí lá na prisão, José continua prosperando. Deus foi tão fiel na vida de José que o próprio Deus ministrou no coração do carcereiro para que ele começasse a ter aquela amizade por José. Se você for olhar a história, você vai ver. O carcereiro, ele gostou de José, que começou a colocar José para trabalhar lá dentro da prisão. Muitas coisas que o carcereiro tomava conta, era José que tomava conta agora. Ele viu que as coisas começaram a dar certo, que ficou tudo organizado. As coisas fluíam, porque Deus estava no controle. Porque José permanecia fiel, mesmo na prisão, mesmo na angústia, mesmo na luta, mesmo as coisas dando tudo errado. Pensa aí, servindo a um Deus todo poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e estava acontecendo tudo isso. Foi tirado do meio da sua família, traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, foi trabalhar na casa do capitão, foi caluniado, agora estava lá na prisão, preso. E aí ele permanecendo firme, porque ele tinha um sonho. Ele sabia que todos aqueles sonhos que ele teve, um dia ia se realizar. Está lá José firme, e começou a ser abençoado. Até que um dia, o copeiro, o padeiro, ofenderam Faraó, e Faraó se irou contra eles, e mandaram prender. E foram botar onde? Na mesma prisão aonde José estava governando. José já era o governador da prisão, pode-se dizer. José já estava ali. Na realidade, eu vejo assim: José estava sendo treinado. Deus leva a gente para tanto caminho que a gente fica: meu Deus do céu, que prova! Que prova! Por que essa luta? Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não dão certo? Deus treinando.
para algo maior. Deus treina a gente da forma que a gente não consegue entender, só vai entender depois. Porque passou por isso e por aquilo. Para que a gente venha ter resistência. Sabe? Uma árvore, se ela não tiver raiz, ela não fica em pé. Uma árvore, se ela não tiver raiz, ela não sobrevive, morre. Quando chega a seca, ela morre. Tem que aprofundar. Então, há certas situações na vida que a gente passa, são as nossas raízes se aprofundando mais em Deus, tendo mais experiência com Ele. E tá lá, José, na prisão, organizando tudo, e aquele padeiro e aquele copeiro foram parar lá. Estavam presos. E um dia, todos dois tiveram sonhos. E eles contaram o sonho a José. O copeiro sonhou que estava diante da vide. Eu vou contar aqui mais ou menos o sonho, não lembro aqui. Depois você lê na palavra lá. E tinha 3 cachos, se eu não me engano, 3 cachos de uva que elas maduras. E ele pegava esses cachos, espremia na taça de Faraó e servia a Faraó. E aí José interpretou: o sonho é esse aí. 3 dias. Os 3 cachos são os 3 dias. Daqui a 3 dias você vai estar solto e vai estar servindo diante do Faraó. Você vai estar fazendo o que você fazia antes. E aí o copeiro, o padeiro, ficou alegre, porque foi favorável o sonho do copeiro. E aí o padeiro resolveu contar também. E aí ele contou que ele estava com, se não me engano, o sonho é 3 cestos. E tinha pães, doces, e que eram comidas que o Faraó gostava. E de repente vinham as aves e comia o pão, tentavam comer. E aí ele fala: o sonho é este aqui. São 3, é a mesma coisa. São 3 dias, você vai ser solto e você vai ser decapitado. E dentro de 3 dias foi um aniversário, parece que foi uma festa, e o copeiro estava diante de Faraó, servindo, novamente fazendo a sua função, e o padeiro foi decapitado. Da forma que José contou, aconteceu. E só que José falou para o copeiro: olhe, quando você estiver diante de Faraó, lembre de mim, que eu estou aqui preso injustamente. Eu fui tirado da terra dos meus pais e hoje eu estou aqui nesse calabouço de uma forma injusta. Lembre-se de mim para que eu possa sair daqui. E o copeiro não lembrou. E o tempo foi passando. Passado 2 anos. 2 anos. Faraó teve um sonho. Aliás, teve 2 sonhos. Porém, o significado era um. O primeiro sonho, ele estava diante do rio Nilo. E saía das águas do rio Nilo 7 vacas gordas, bonitas. E de repente, depois começou a sair mais 7 vacas magras, feias. E essas 7 vacas magras começaram a comer as gordas, a engolir. E aí, outro sonho, aí ele se assustou. Aí ele, ainda bem, eu pensei, ainda bem que era um sonho. Você já teve essa sensação? Ainda bem que era um sonho. Sabe aquele sonho assustador? Pois, Faraó passou por isso. Aí, dormiu de novo, começou a sonhar que ele estava diante do milharal e tinha aquele 7 espigas de milhos bonitas.
E de repente vieram outras 7 espigas, aquelas secas, que não tinha nada, e engoliu as outras. E aí Faraó ficou assustado com aquela situação, sem entender, acordou e mandou chamar os magos, os sábios do Egito, e ninguém sabia interpretar o sonho, a explicar o que é que significava aquele sonho. E aí o copeiro lembrou: agora eu lembrei. Olha, rei, lembra quando o senhor se irou comigo, o senhor me mandou para a prisão? Eu tive um sonho lá, o sonho foi tal e tudo, e o rapaz que está lá, que é um hebreu, interpretou o sonho meu e do padeiro, e da forma que ele falou, aconteceu. E aí mandou chamar José. Aí José se arrumou, se barbeou. Vai ver na Bíblia, José fez barba. Foi. Eu acho que é o único homem na Bíblia que você vai ver na história fazendo barba. Se barbeou para poder se encontrar com o rei Faraó. E aí, o que aconteceu? Faraó contou todo o sonho e José trouxe a interpretação. Tudo o que ia acontecer. 7 anos de fartura, 7 anos de riqueza, mas depois viria 7 anos de escassez, de fome sobre a terra. Aí eu estava parando para entender. A gente se preocupa com tanta coisa. Pense aí, se Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Egito poderoso naquela época. Jacó, o pai de José, os seus irmãos, eram pessoas ricas, porém foi afetado com a fome. Foi afetado. E se você for ver mais, a história mais adiante, da forma como Deus operou. E aí o que acontece? José contou todo o sonho e falou: olha, o Senhor escolhe alguém. Eu acho que José apontava assim: o Senhor escolha alguém. Eu acho que ele fazia assim, né? Que seja sábio, que saiba administrar, para colher os trigos, essas coisas, para poder armazenar. E o rei falou: não tem outra pessoa tão sábia para fazer isso a não ser você. E escolheu José como governador. Colocou um anel no seu dedo. E ali Deus estava começando a realizar o sonho de José. Ali era o começo da honra por ser fiel. E você vai ver mais adiante lá. José começou a governar. Faraó falou: olha, ninguém aqui do Egito pode levantar o pé se você não mandar. Rapaz, será que o homem tinha autoridade? Não podia fazer nada sem ordem de José. Abaixo de Faraó era José, governador. E aí ele fez tudo como Deus ministrou no seu coração. Ajuntou todos encheu os celeiros de alimento durante o tempo de fartura, até que o dia chegou, o início dos anos de fome, de escassez. E aí o que acontece? Os irmãos de José foram ter que buscar alimento lá no Egito. E aí começou a realizar tudo que ele tinha sonhado. Logo quando os irmãos chegam, a primeira coisa que os irmãos fazem é se prostrar diante dele. Os irmãos não reconheceram. Os irmãos não reconheceram José. José reconheceu. E aí José, eu fico imaginando aqui na minha mente. Aí José, tá vendo? Eu não falei a vocês. Eu acho que na mente ali, eu não disse que vocês iam se prostrar?
Deus começou a exaltar José simplesmente porque honrou a Deus do começo ao fim. E os irmãos de José teve que se humilhar. Você vai ver toda a história lá, o que eles passaram. José no início recebeu ele de uma forma grosseira, porque José estava magoado, porque foi vendido, foi traído. Teve momentos que José teve que sair da presença deles, porque começou a chorar, e aí ele se controlava, até que ele teve que se revelar. Eu não vou contar toda a história aqui, porque senão demora, né? Mas chegou um certo tempo, os irmãos levaram o alimento, mas tiveram que voltar. Ficou um preso, Simeão ficou preso, e eles tiveram que voltar trazendo um irmão mais novo, Benjamim, que José não conhecia o seu irmão, e era irmão de pai e mãe. Os outros irmãos eram irmãos só da parte de pai, mas Benjamim era irmão de sangue, de pai e mãe, e José queria conhecer. E aí mandou trazer: olha, Simeão vai ficar, e vocês vão levar o alimento para o seu pai, para sua mãe, vai levar o alimento para suas famílias, e aí vocês vão trazer Benjamim, o mais novo, para me provar se vocês são pessoas, se vocês não são espiões. José acusou ele de espiões. Mas era tudo uma forma, José estava procurando uma forma de se revelar, de se reconciliar. Só que talvez o seu coração ainda estava muito machucado. E aí eles ficaram desesperados, porque o pai dele não aceitava que levasse Benjamim, porque era o único filho, o caçula, porque ele já sofreu muito com a perda de José. Mas mesmo assim tiveram que levar Benjamim, porque Simeão estava lá, precisava ser solto. E aí eles levaram Benjamim, porque a fome apertou de novo. Os mantimentos já tinham acabado. E aí chegando lá, foi aquela agonia toda, porque ele chamou os irmãos tudo para o banquete. José arrumou a mesa conforme a idade de cada um, e os irmãos ficaram sem entender. Rapaz, como é que ele sabe a idade? Quem é o mais velho e quem é o mais novo? Começou a arrumar, e sentaram lá, todo mundo disse que a porção era dobrada para Benjamim, a comida. Era mais alimento para Benjamim. Os outros não entendiam, né? E aí se alegraram e ali tudo. Até agora José não tinha se revelado para eles. Não tinha se revelado. E aí pegaram os mantimentos, tudo que era para levar para a casa do seu pai. Pegaram as taças, as coisas que ele levavam para trocar com alimento. José não quis. Mandaram ele levar de volta. Na primeira viagem e também nessa viagem. Só que José pegou e falou: olha, coloca uma taça minha dentro da bagagem do mais novo. E aí eles fizeram e colocaram, né? Nenhum deles sabia. Benjamim não sabia, os irmãos nenhum sabia. Mas, e aí colocaram uma taça de José na bagagem de Benjamim. E aí quando eles estavam saindo mais adiante, aí estava tendo uma blitz dos egípcios, né? E aí eles encontraram, falaram: olha, desapareceu uma taça lá. Eu estou aqui facilitando a história. Desapareceu uma taça lá de José, e a gente quer saber se foi um de vocês que levaram. E se for achado a taça na bagagem dessa pessoa, essa pessoa vai ficar como escravo. Aí pronto. Aí eles ficaram desesperados. E eles tinham certeza que ele não tinha pegado. Benjamim também. Daqui a pouco encontrou na bagagem de Benjamim. Aí pronto, os irmãos agora entrou em desespero, porque foi o que o pai mais recomendou, é que Benjamim era para levar de volta
são e salvo. Não era para perder Benjamim, que era o irmão mais novo, era o caçula. E aí José bota logo no mais novo. E aí os irmãos entraram em desespero e se prostraram diante de José. E aí começou a contar toda a história. Toda a história como tinha acontecido, do irmão que era José, que foi morto e que o pai quase morreu de tristeza, porque amava muito esse irmão, o mais novo. Eles estavam falando de José, e ele sem saber. E aí começou a contar toda a história, que não podia, que Benjamim não podia ficar, ele tem que levar, se possível, que eu fique no lugar dele. E aí José começou a ver o quanto aqueles irmãos amavam o irmão mais novo, que na época o irmão mais novo era ele, José, e foi traído. E José ali, ele se emocionou e mandou todos os guardas, aqueles servos que estavam ali, saírem todos e deixar só os irmãos. E ali José começou a chorar de uma forma que todo o palácio ouviu. Chegou até os ouvidos de Faraó. E José se revelou a eles, de uma forma assim tão forte, que eles falaram: eu sou José. Eu sou o irmão que vocês traiu. Eu sou o irmão que vocês abandonaram, venderam como escravo. E ali José chorou de uma forma tão, eu posso até imaginar, aquele choro que você bota tudo para fora e quer gritar. Assim foi ele, diante dos irmãos, e os irmãos não sabiam o que falar. Os irmãos ficaram sem palavras. Eles estavam diante do governador, e que era seu irmão. Era o seu irmão caçula, e que eles maltrataram. E ali José, ele conseguiu, perdoar o seu irmão, os seus irmãos. Ele perdoou toda aquela maldade que ele fez. E eu vejo ali assim a forma como Deus trabalhou na vida dessa família, trazendo a cura, trazendo prosperidade, trazendo honra. Honrou José, levou José até o lugar mais alto, a se tornar um governador. Só que, e aí, os irmãos foram, trouxe Jacó, trouxe toda a família, todo mundo se mudou para lá, e foram morar no Egito, junto com José. E ali, o próprio Faraó, colocaram eles na melhor terra, no lugar mais próximo. Deram o melhor. E o tempo foi passando, até que o dia, Jacó, já de idade, partiu. Deus levou. E aí vem os irmãos de José, começaram a pensar, depois de tantos anos vivendo com José, começaram a pensar, como a gente acabou de ler aqui, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Os irmãos ainda não tinham se perdoado com o mal que ele fez ao seu irmão José. Eles não haviam se perdoado totalmente. E aí eles imaginavam que José só cuidava deles porque o seu pai estava vivo. E aí, quando o seu pai não estava mais vivo, eles começaram a imaginar: e se José agora tiver ainda algum rancor contra nós e resolver fazer algum mal? E aí eles começaram a escrever uma carta. E eles escreveram uma carta pedindo perdão. E chegaram diante de José e se prostraram mais uma vez. E aí José fala: José, porém, lhe disse:
Não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E aí José entendeu o propósito de Deus. Por que ele passou por tudo aquilo? Por que nós passamos por tantas coisas? Por que nós passamos por frustrações? Sabe? Por que nós somos frustrados em tantas coisas, tantos sonhos que nós queremos que sejam realizados e a gente não vê acontecer? Por que nós passamos por tantas lutas, tristezas, perdas? Mas tudo que a gente passa é porque Deus quer ensinar algo. Deus quer te levar para um lugar, sabe? Um lugar mais de intimidade, de profundidade com Ele. Ainda ontem, eu tenho uma antena da Oi, que é muito boa. Essa antena, ela pega o canal da Rede Super, que é do Diante do Trono. Eu assisto ligo de manhã, é só culto. É culto, é louvor, Rede Super, Diante do Trono. Muito bom, maravilhoso. É ministração de Luiz Hermínio, Márcio Valadão, André Valadão, essas pessoas aí que vocês conhecem. Muito bom. E ontem eu estava ouvindo um louvor falando sobre um terremoto vai acontecer aqui, negócio assim. E as cadeias vão cair. Mais ou menos assim a música. Eu não sei a letra direito. E aí, sabe quando você está ouvindo aquela canção e está sendo tocado mesmo, ministrado? Mesmo com a zoada que os meninos estavam fazendo, correndo para lá e para cá, Levi e Moisés. Mesmo assim eu consegui prender minha atenção nessa canção, diante da provação que Paulo e Silas estavam passando, sabe? Depois da provação que eles passaram, você vai ver que a glória de Deus se manifestou naquela cidade ali. Muitos foram salvos, muitos foram libertos. E de repente a mulher começou a cantar. Sabe qual é a música? Aquilo que parecia impossível. Aí eu não aguentei. Vem a lembrança. Era uma das canções que meu pai gostava de escutar. Essa foi a canção que Levi, quando eu estava levando ele para casa, fui buscar ele na escola. E foi essa canção que, quando ele chegou da escola, ele estudava de tarde, era de tarde, e ele cantou essa música para o meu pai, quando estava enfermo ainda, né? Logo quando ele passou por esses problemas, aí teve uma melhora e tudo, passou mais ou menos um ano, mas aprove a Deus, né? Deus sabe o que faz. Só que veio a lembrança, não teve jeito. Não deu pra... E ali eu tive que segurar para não chorar diante dos meninos. Senão eles iam ficar bem, por que tá chorando? Tem hora que você tem que manter a postura, respirar fundo. Mas tem hora que não dá não. E aí a gente fica se perguntando, por que a gente passa por tantas coisas? Tem que lidar com perda, tem que lidar com traição,
tem que lidar com, olha, tantas coisas que a gente passa nessa vida aqui. Que a gente fala, a gente tem que se espelhar nesse homem aqui. Mesmo com toda a frustração, mesmo com toda a rejeição dos seus irmãos, ele permaneceu servindo ao seu Deus na terra do Egito, um lugar aonde a idolatria prevalecia, aonde pessoas, sabe, não conheciam Deus. E aquelas pessoas começaram a conhecer Deus através de José. O Egito foi o lugar escolhido por Deus para manifestar a glória dele. E José ali, ele soube lidar